e hoje eu estou aqui com três convidados super especiais que eu vou apresentar para vocês. Eu sou o Felipe, sou formado em nutrição, entusiasta por IA, acho incrível tudo que está acontecendo nesse movimento. Meu nome é Leonardo, tive uma trajetória aí que me levou a estar junto com o Felipe hoje no projeto da Tiabet. Sou diabético desde os 7 anos, é o primeiro marco aí da minha vida que me trouxe aqui para a Tiabet. Sou a Tiabet, inteligência artificial de auxílio no autocuidado e bem-estar de pessoas com diabetes. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da ChatVolt AI. Eu sou Alexander Barros e hoje eu estou aqui com três convidados super especiais que eu vou apresentar para vocês. Eu sou Alexander, fundador e CEO da ChatVolt AI, uma plataforma de inteligência artificial generativa para resolver os problemas na sua empresa com agentes de IA. E hoje eu trouxe 3 convidados especiais para falar com vocês. Nós vamos falar sobre a Tiabet. Mas para começar, eu vou pedir para cada um deles se apresentar. Passando a bola para o meu amigo Felipe. Boa, Ale, muito obrigado pelo convite. Primeiro podcast, né, cara? Estamos muito felizes assim, de estar aqui nessa oportunidade. Primeiro de muitos, né? Eu sou o Felipe, sou formado em nutrição, entusiasta por IA. Acho incrível tudo que está acontecendo nesse movimento. Apaixonado por negócios e business, então vou contar um pouquinho dessa história ao longo aqui da trajetória. Cofundador da Tiabet, né? O nosso projeto está aí com 7 meses. Enfim, vou deixar o Léo contar um pouquinho do lado dele e a gente vai aprofundando mais isso aí. Legal. Manda ver, Dr. Léo. Legal, Lê. Meu nome é Leonardo, tive uma trajetória aí que me levou a estar junto com o Felipe hoje no projeto da Tiabet. Sou diabético desde os 7 anos, é o primeiro marco aí da minha vida que me trouxe aqui para a Tiabet. Então, ao longo desses últimos quase 20 anos, convivi muito com as dores do paciente com diabetes, entendi muito como é essa jornada e a gente sabe que é muito difícil. Mais tarde, cursei medicina, sou médico formado pela UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e hoje estou aqui junto com o Felipe nesse projeto super legal que busca ajudar mais pessoas com diabetes, assim como o conhecimento pôde me ajudar. Então, acho que a gente vai poder contar bastante dessa história hoje aqui no podcast e vai ser super legal. Legal, Léo, com certeza. Hoje nós vamos contar toda a história da Tiabet, quem é a Tiabet e tudo mais. Mas antes, temos que pedir para a Tiabet se apresentar. A nossa convidada super especial. Vamos pedir para a Tiabet se apresentar. Olá, você me conhece? Se me conhece, já deve saber como posso ajudar. Sobre o tema do diabetes, é claro. Não me peça para ajudar a cozinhar ou trocar uma lâmpada. Brincadeira. Agora, se não me conhece, muito prazer. Sou a Tiabet, inteligência artificial de auxílio no autocuidado e bem-estar de pessoas com diabetes. Não sei se é o seu caso ou de um amigo ou familiar, mas sei que está aqui no Diabetes On e faço questão que me conheça melhor. Legal. Bom, pessoal, agora que nós já conhecemos a Tiabet, vamos começar no detalhe, passo a passo, como tudo isso surgiu. Mas para começar, eu queria ir um pouquinho mais lá atrás. Queria entender como que o Felipe conheceu o Léo e como começou essa amizade. Boa, vou puxar essa, Léo. Beleza. O Léo, eu sou de Ribeirão Preto, né? Nasci em Ribeirão Preto, terra quente pra caramba. E o Léo passou por várias cidades ao longo da infância dele, mas a gente teve muita sorte de se conhecer no ensino médio. Acho que foi o quê? 2015? 2014. 14 para 15, né? Isso. Fazendo 10 anos, inclusive. E lá a gente cursou o 2º e o 3º ano do ensino médio juntos e a gente formou uma amizade que perdurou, assim, até hoje, sempre de forma muito crescente. E agora, nessa empreitada, né, juntos, como sócios aqui de um negócio, algo que a gente nem nunca imaginava acontecer. Cada um foi para um lado da faculdade, enfim, mas super felizes aí com tudo que está acontecendo.
Legal, legal. Felipe, eu queria agora começar a gente falar um pouquinho da Tia Beth, né? Que na verdade a grande estrela aqui hoje do dia é a Tia Beth, e a gente vai ter que entrar no detalhe do detalhe para saber de onde surgiu essa ideia, como que aconteceu. E eu queria saber também, Felipe, como que você conheceu a ChatVolt, como a gente se conheceu. Conta um pouquinho dessa história, para a gente começar aí o passo a passo dessa história. Essa tem que voltar também lá para quase um ano atrás, né, Ale? Eu, apesar de ser formado em nutrição, eu trabalhei por 4 anos no mercado financeiro, né, numa empresa do qual eu sou sócio. E tinha um projeto de IA, né, inclusive te conheci em um evento falando sobre IA lá em São Paulo. Foi algo que mudou muito a minha vida assim, em 2024, né, quando eu conheci as plataformas de construção de agentes de IA. E lá na empresa do mercado financeiro eu tinha o projeto do Rubens, né, que era justamente um conceito de ter uma IA dentro do WhatsApp para auxiliar o investidor na tomada de decisão. Acontece que, não sei explicar bem, mas assim, coisas da vida, né, eu acho que aprendi muito no caminho, a gente se conheceu ali no processo, você testou o Rubens, né, logo lá no comecinho, e muito rapidamente você, com a ChatVolt, me chamou para fazer parte ali do seu ecossistema, de tudo que vocês estavam construindo, e que para mim ali eu entendi que realmente era uma plataforma que, ia fazer uma diferença muito grande assim, para o empreendedorismo e para o que a IA estava trazendo aqui, né, e que a gente estava construindo nesse cenário de inteligência artificial dentro do Brasil. Passei um bom tempo ali, né, acho que foi o quê? Uns 4, 5 meses de testes do Rubens, e o Léo já conhecia todo esse projeto, né? A gente falava muito sobre isso. E aí um dia, num encontro, a gente estava inclusive com o nosso outro amigo, o Heitor, a gente estava juntos, a gente estava bebendo, a gente estava ali descontraindo, e a gente começou a perguntar, né, por que a gente não faz uma ideia dessa envolvendo diabetes, né? Conta aí, Léo. Então, eu via tudo que acontecia ali na dinâmica do Rubens, de ter uma pessoa dentro do WhatsApp super treinada, super capacitada para tirar as dúvidas sobre investimento. Eu achava isso o máximo. Eu não tinha muito contato com inteligência artificial na época, estava terminando a faculdade de medicina. Eu falei, cara, seria muito legal ter um desse para diabetes. Porque eu não sei se você sabe, Ale, mas o diabetes é diferente de uma doença normal que você toma um medicamento e segue sua vida ao longo do dia. No diabetes, em vez de você acordar, pensar, poxa, eu vou tomar um café, você acorda e pensa, quanto carboidrato vai ter o meu pão? Quanto carboidrato vai ter minha fruta, meu suco, quanta insulina eu vou ter que aplicar. E isso não é só durante o café da manhã, né? É ao longo de cada refeição, ao longo do dia, ao longo da atividade física. Então é uma série de momentos do dia que o paciente tem que tomar decisões e que impactam diretamente não só no diabetes, mas na qualidade de vida. Então, isso demanda muito tempo, demanda muito esforço. Alguns estudos demonstram que o diabético tipo 1 perde até 18 dias por ano controlando a própria doença. É muito tempo. É mais tempo do que muita gente tem de férias no ano. Inclusive a gente, ultimamente. Mas tudo bem. Então, olhando para tudo isso, para essa dinâmica que acontecia com o Rubens, eu e o Felipe, ali, a gente pensou, cara, isso aqui faria muito sentido para o diabético. Ter um agente assim que pudesse ajudar nessa tomada de decisão e tornar o dia a dia muito mais simples e prático. Legal. Agora, me fala uma coisa, Felipe e Léo. O que vocês tinham planejado inicialmente de escopo para a Tia Beth fazer? Qual que era o papel que vocês queriam que ela fizesse nesse dia aí que vocês estavam tomando uma cervejinha, que eu já fiquei sabendo, que aí acho que as ideias começaram a ser mais aceleradas e surgiu a ideia. Como que era, o que vocês falam assim nessa primeira conversa, assim, poxa, ela tem que ter isso, isso e isso. O que vocês tinham planejado nesse D0? Na verdade, a concepção da Tia Beth acho que foi naquele dia, né, que inclusive a gente tem que fazer uma menção pro Heitor que estava junto com a gente, porque ele fez parte daquele momento. Mas assim, a gente não tinha pretensão nenhuma, a gente nem entendia, muito menos pensava nisso como um negócio, efetivamente. Dali, no dia seguinte, eu lembro que eu fui lá, numa plataforma, criei uma Tia Beth, né? A gente talvez já tinha falado sobre o nome, a gente nem gosta de rotular, atrelar um pai ali pro nome, porque acho que foi uma construção em conjunto. Mas ficou ali, né, Léo? Isso foi bem no comecinho de junho de 24, ano passado. E só que o que aconteceu? No final do mês, o Léo passou uma semana lá em São Paulo, na minha casa. Ele estava num congresso de obesidade lá em São Paulo. E numa sexta-feira, a gente, o que a gente vai fazer, né? Vamos sair, vamos pro bar, vamos tomar uma. Vamos comprar uns 4 litrão. E vamos colocar aquela ideia da Tia Beth em prática, né? Vamos montar efetivamente, vamos soltar para ver o que acontece.
E aí foi o que a gente fez, né? Então, de forma nada premeditada, acho que eu gosto de acreditar um pouco nessas coisas de, foi quase que uma missão dada ali pra gente. Caiu no nosso colo, a gente conseguiu passar por todas as etapas que uma startup, né, que uma ideia passa ali no começo de você criar, você testar, você jogar pro usuário, pro público, ele te dá um feedback de como que ele tá usando. Porque eu vivi isso com o Rubens, né? Eu vivi isso há um bom tempo ali com o Rubens. Tanto que a gente criou, soltamos no grupo, eu falei, Léo, vamos dormir, cara. Amanhã vai ter 4, 5 respostas, a gente vê o que dá. Só que começou a pipocar muito rápido, né? Conta aí. Então, a ideia inicial que a gente teve foi, exatamente como o Felipe falou, criar esse agente que tira dúvidas sobre diabetes, colocar lá e deixar rolar. Mas muito rápido a gente começou a ter uma série de informações porque as pessoas realmente estavam usando. Aquela ideia de que 4, 5 pessoas iriam responder ao longo da noite virou realidade em poucos minutos. Ao longo da noite a gente já estava aí com 100, 200 respostas, a gente falou, calma lá. O negócio tá dando certo. Tá dando certo. A gente encaminhou em um grupo, né? De repente a mensagem já estava chegando de volta. Então a gente falou, cara, as pessoas estão gostando disso, vamos olhar para isso, vamos olhar o que está acontecendo. E aí que a gente percebeu, né? Como eu falei para você, a alimentação é um ponto importante da rotina do diabético, né? A alimentação tem toda aquela relação com o prazer desde a antiguidade, de boas refeições, a mesa farta. Para o diabético, perde um pouco esse sentido de prazer. E para o diabético, a alimentação passa a ser, muitas vezes, um momento de estresse, de desconforto, em vez de ter aquela sensação prazerosa que remete aí à maioria das pessoas. Então, rapidamente a gente percebeu, cara, as pessoas estão usando para contar carboidrato. Então, o primeiro uso da Tiabet foi contar carboidrato. Então, a gente pensou, bom, temos que aprimorar a contagem de carboidrato. Então, pegamos tabelas nutricionais, delimitamos os alimentos, fizemos ali uma estrutura de como deveria ser essa contagem. Vimos que as pessoas faziam muito cálculo de dose de insulina. Então, com isso, a gente foi moldando muito rapidamente ali no primeiro dia como deveria ser a estrutura da Tiabet e preparar ela para realmente crescer, né? Então, isso foi num sábado. E no domingo, a gente já foi atrás de, cara, onde as pessoas estão é no WhatsApp. Não adianta a gente ter um aplicativo, a gente ter um link para um site, as pessoas estão no WhatsApp. E é lá que elas querem estar, porque é lá que estão os amigos, os familiares, o gerente do banco, o chefe. É ali que elas conversam com quem importa. E uma curiosidade, Léo, que eu queria adicionar, pessoal, não sei se todos sabem, mas 40% do faturamento global do WhatsApp Business no mundo vem do Brasil. Então, a gente fala para os nossos clientes, não tem lugar melhor para você entrar em contato com o lead, transformar ele em cliente, atender e dar suporte. Então, a sacada que vocês tiveram de colocar a Tiabet no WhatsApp, acho que foi grande parte do sucesso da Tiabet. Mas vou voltar. O WhatsApp tem umas coisas assim, né? Por exemplo, o grupo da onde surgiu a nossa ideia, para onde a gente olhava para o problema, estava no WhatsApp. Ali tinham, sei lá, acho que umas 600, quase 700 pessoas que interagiam entre elas, trocando informação sobre diabetes. E quem tá no grupo e tem vontade de fazer uma pergunta e eventualmente se sente acuado, né? Tem vergonha. Né? Tem muita dúvida ali para ser resolvida. Então a Tiabet nasceu com o conceito de tirar dúvidas, efetivamente, né? E depois que a gente foi aprender que ela era capaz de fazer muito mais. Agora, uma outra coisa, né? O projeto do Rubens já envolvia o WhatsApp e onde que a gente sabia que a gente conseguia colocar um agente já no WhatsApp era na ChatVolt. Então, eu tenho que puxar essa sardinha aqui porque, de fato, né? Acho que aquilo já dava um pouco de direcional pra gente, que a gente, logo no começo da ideia, a gente já sabia que, beleza, poderíamos dar esse passo que seria tão importante. Legal. E sem dúvida, né, a gente tem alguns cases de aplicativos que vieram antes da gente e eu acho que não tem nem por que esconder, né, a Glic é a nossa maior inspiração, assim, a gente tem, de certa forma, até uma admiração ali pelos fundadores, porque a gente conheceu eles, teve a oportunidade de conversar várias vezes, aprender muito com eles. E eles cortaram um mato muito grande envolvendo tecnologia e diabetes, né? Para gerar essa acessibilidade. E aí a gente vem com um pouco de inovação, né? Com um momento novo, com um timing diferente, trazendo IA, trazendo uma possibilidade de escalar de forma muito mais robusta. E eu acho que o fator WhatsApp a gente consegue alcançar muito mais gente, né? E esse é um ponto bem importante assim, para toda a nossa tese que a gente foi construindo depois como negócio, porque
é ali que a gente entendeu que o negócio realmente poderia ficar grande. Legal. Eu não vou lembrar as datas, eu sou péssimo de memória, a gente estava até brincando aqui antes que a minha memória está no WhatsApp, né? Hoje eu tenho 50 GB de memória no WhatsApp e não posso perder nada ali, senão eu vou esquecer tudo. Mas eu lembro alguma coisa, assim, de um dia à noite, ter entrado uma assinatura na plataforma. Boa, essa história é boa. Acho que era a assinatura do Dr. Léo. É. E aí, por algum motivo, ou eu liguei para você ou eu liguei diretamente para ele. Vocês lembram dessa história? Foi pra mim. Foi para você? Então, primeiramente, achei o Alexander completamente maluco, né? Que hora que era? Cara, era 8 da noite, umas 8, 9 da noite. A gente criou o cadastro lá na plataforma. Deu 5 minutos, ele tava me ligando, ó. Sou aqui o CEO da ChatVolt e tal, tudo que você precisar de ajuda, a gente tá aqui pra te apoiar. Falei, cara, como assim, né? 9 horas da noite, você vai chegar a golpe. Não, mas é um atendimento que a gente não tá acostumado a ter, não só nesse setor, mas em qualquer setor. É o manhã que tá me ligando? Você vai fazer uma compra, você não espera ser recebido de uma maneira tão acolhedora, né? E oferecendo todo o suporte que foi essencial. Eu e o Felipe, nós não somos programadores, não somos de tech. O Felipe já tinha esse know-how na criação de agentes que aconteceu dentro da ChatVolt. Mas ao longo do caminho, né, desde o começo, a gente teve uma série de barreiras do nosso escopo, né, do nosso conhecimento não ser de tecnologia. Então vocês aí, desde o começo, abraçaram o projeto e cresceram junto com a gente. Legal, eu lembro que quando bateu a primeira vez lá, eu acho que eu falei com você, na hora que você falou que era amigo do Felipe, pô, cara, então você tá em casa, né? Porque o Felipe já era parceiro, a gente tinha feito um projeto para ele recente do Rubens, né? O Marcos, meu sócio, também tinha ajudado, e eu falei, Marcos, você tem que ajudar esses caras. E uma coisa eu tenho que confessar para vocês, né? Eu resolvi apoiar o projeto na hora que vocês falaram qual que era o objetivo. Né? Eu já falei isso para vocês várias vezes. A gente tem um carinho muito grande pela Tia Beth, apesar dela não existir, de carne e osso, né? A gente considera ela como se fosse uma pessoa e tem muito carinho por ela, mas principalmente pelo conta da ideia, né? Claro que vocês vão detalhar, vão explicar tudo mais, mas eu comprei o sonho de vocês quando o Léo me explicou, né, o Felipe me explicou qual que era o objetivo dela, né? E aí eu falei, poxa, eu já fui pré-diabético, né? Tive que fazer muita academia, melhorar a alimentação, deixar de ser sedentário para não cair na diabetes tipo 2. Meu pai é diabético tipo 2, eu tenho tios com diabetes tipo 2 também, que tiveram até membros amputados por conta da doença, é um negócio muito complexo. E aí, recentemente, bem próximo daquela data, eu tinha uma situação de um filho do meu primo, né, um menino de 2 anos, pulava pra caramba, tal, tudo, e de repente, de um dia pra noite, começou a ter alguns problemas, né? Os pais ficaram super assustados, levaram no hospital e aí receberam aquele choque, né? Que até eu estava uma vez conversando com o pai do Léo, aquele choque, olha, o seu filho tem diabetes tipo 1. E aí esse meu primo teve que ficar 1 semana junto com a esposa dentro do hospital, recebendo treinamento, recebendo orientação para estabilizar a saúde, né, do filho dele, que é o Gael, e para viver com essa nova realidade. E é uma realidade que afetou não só, né, a criança, mas os pais também. E uma criança... Muda a vida total, né? Não, e é uma criança assim, pô, você pega uma criança de 2, 3 anos de idade, não tem discernimento para fazer nada. É um ser totalmente dependente dos pais. E aquilo tinha me afetado muito, né? Na hora que o Dr. Léo veio e falou assim, pô, esse é o objetivo. É isso que a gente quer fazer. Eu falei, cara, vamos dar um jeito. Espremi meu sócio na parede e falei assim, cara, nós vamos ajudar eles. Nós vamos ajudar, vamos fazer isso acontecer. Não, exatamente, Ali. E beleza, né? Imagina essa dinâmica da pessoa que já tem diabetes há um certo tempo, ela já conhece um pouco da doença e talvez o principal uso dela seja contar carboidrato, que é o que ela precisa no dia a dia. Mas imagina esse seu familiar, né? A partir do momento que ele tem o diagnóstico, ele não precisa saber contar carboidrato. Nesse momento, ele precisa aprender tudo. A hora que um paciente tem diagnóstico de diabetes tipo 1, a vida dele muda totalmente. Então, toda a refeição, toda a atividade física, o que ele pode comer, o que ele não pode, onde ele pode ir, onde ele não pode ir, toda a dinâmica, não só dele, mas da família como um todo muda. E é nesse sentido que a Tia Beth consegue abraçar essas pessoas, porque, como o Felipe falou, os aplicativos fizeram um trabalho muito legal, mas muitas vezes focado na contagem de carboidrato, no cálculo de dose de insulina, nas informações de uma maneira mais inespecífica. Mas e se a pessoa que tem um diagnóstico e que tem tantas dúvidas precisa tirar uma dúvida, onde ela vai? A cada quanto tempo ela consegue ir no médico? Será que ela tem uma dúvida a cada 3 ou 6 meses? Com certeza não. E aí entra numa questão que a pessoa tem as necessidades dela, as dúvidas dela, e que muitas vezes não se enquadram no que os aplicativos faziam. Então a gente conseguir fazer uma inteligência artificial treinada em diabetes, que consegue responder qualquer dúvida,
aí a gente consegue levar um conhecimento muito maior, né? A gente consegue ser muito específico e personalizado por o que as pessoas precisam. Olha, eu me apaixonei pela ideia antes dela efetivamente existir, né? Mas depois que vocês tiveram aquela conversa com o Marcos, acho que o Marcos ajudou em alguns pontos também, que foi aquela sacada de colocar a imagem. Sim. Meu, conta pra mim como que foi isso, porque, cara, a gente... foi de quebrar. Foi. O começo da Tiabet, ela não nasceu dentro da Chatvolt, né? Mas ela muito rapidamente, acho que na primeira semana, foi pra Chatvolt e teve um fator bem interessante, assim. A gente chegou numa limitação de escala, né? E ao longo do processo a gente deu muita sorte, assim, de coisas externas acontecerem para ajudar o nosso projeto, né? Inclusive para dar viabilidade para o projeto. Mas uma delas foi a gente estar junto ali naquele momento de migrar a Tiabet para dentro do ambiente da Chatvolt, ganhar essa funcionalidade da imagem, que foi realmente um estouro, assim. Não aí... estava planejado inicialmente? Vocês não tinham pensado nisso? Não. Na verdade, nada dessa ideia estava planejado. Assim. Inicialmente era tirar dúvidas, igual você colocou até agora. Exato. A imagem não estava no planejamento. A próxima etapa ter imagem. Não tinha. O que a gente se espelhou eram os grupos em que as pessoas tiravam dúvidas entre elas. A gente gostaria de centralizar Só. para levar uma informação de qualidade. É isso. Esse era o escopo inicial. Exato, A só. gente não sabia que ia virar um negócio, ia ter um CNPJ, e a gente ia montar um modelo de negócio por Que trás. o Felipe ia largar o emprego, que eu ia largar os estudos da residência. Nada planejado. Mas a gente muito rápido virou o maior cliente da Chatvolt, né? A gente conseguiu fazer algumas integrações ali com vocês para realmente ser uma estrutura de IA robusta, né? E você e o Marcão podem falar bem ali sobre isso. A gente ficava até tarde, né? Para trocar a chave de OpenAI, né? Para conseguir dar o limite, enfim. Era tenso, né? Aquele começo foi muito tenso, muita correria. A gente tentando entender tudo o que estava acontecendo. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Acho que é um número que é legal se falado, assim. Cada mensagem que a Tiabet respondia no começo do projeto custava 50 centavos. Era muito caro Se você perguntasse, né? Se você perguntasse, não, se você falasse, oi, Tiabet, ela falasse, oi, querido. 50 centavos. 50 centavos. Parece pouco, 50 centavos, mas ela já respondeu milhões de mensagens. Milhões. Hoje acho que já quando a Tiabet começou, pessoal, só para o pessoal lembrar um pouquinho a história, isso foi julho ou foi junho? Isso foi... foi no final de junho. Final de junho. Pessoal, a gente não julho. tinha, para quem conhece aí um pouco de LLMs, a gente não tinha GPT-4o. A gente tinha o 3.5 ainda, que custava uma fortuna. E a gente fazia reuniões e o Felipe, nossa, tá muito caro. Aí, não, tá muito caro. Aí veio o 4o, a gente começou a usar o 4o, também tava caro. Aí a gente fez uma reunião, a gente tava preocupado com os custos, né? A Chatvolt ajudou um pouco no começo, mas mesmo assim os custos estavam altos. Aí eu brinquei numa reunião, eu falei assim, pessoal, fica tranquilo. Esse mundo de IA vai tão rápido que nem eu consigo acompanhar. Então, logo vai lançar uma LLM. Foi. Aí passou, acho que não deu uma semana. Não deu uma semana. Saiu o 4o Mini. Nossa, aquilo lá a gente arrebentar. só daqui até aqui, né? Assim, foi... Quantas vezes reduziu o custo? 20 vezes. 30 vezes, assim. A gente gastava muito no começo. Não, se a gente tivesse mantido os custos iniciais até hoje, a gente não teria existiria, sobrevivido. Não existiria, não chegaria até aqui. Concordo. E pararia bem cedo, porque assim, era inviável. E quando a gente começou, a gente não fazia ideia que ia ter essa redução. Então, para você ver como foi despretensioso, né? Sim. Mas quando vocês viram a Tiabet pela primeira vez, recebendo uma imagem, o que ela fez, o que ela falou, como foi, qual foi a funcionalidade, como que vocês testaram, como é que foi a reação de vocês quando viram a primeira vez? E aí? É que a imagem ela ficou muito icônica porque a gente descobriu... Como a contagem de carboidrato era o maior uso da Tiabet, né? Era a coisa mais latente ali que os usuários interagiam. Quando a gente descobriu que, você consegue mandar uma foto do alimento e ela identifica o alimento e já te dá o carboidrato, putz, isso aqui é bem diferente, né? Isso aqui chama muita atenção, assim. E sei lá, faz 7 meses isso, né? Hoje já parece um pouco normal pra gente, né? Mas na época foi assim, a tecnologia realmente tá bem acelerada. Eu vou ser honesto com vocês, é normal pra nós que vivemos isso no dia a dia, e vocês que são os criadores dela, então para vocês é o dia a dia, mas para todas as pessoas que eu chego e conto da Tiabet, né, eu até contei aqui num podcast, que eu fui convidado pelo meu amigo Vander, alguns meses atrás, eu contei para ele não acreditou, né? Mas pessoal, vocês vão ver depois, eles vão passar os contatos, né, tanto o Instagram quanto o WhatsApp da Tiabet, você consegue tirar a foto de um prato de comida, com essa foto a Tiabet analisa, ela identifica quais alimentos estão ali naquele prato, quantas gramas aproximadamente cada alimento tem, quanto tem de carboidrato,
quanto tem de calorias, e se você efetivamente for um diabético, informar as informações suas ali, ela calcula quanto você tem que tomar de insulina. Mas, pessoal, nada disso, né? Acho que é importante deixar claro, nada disso foi feito por pessoas que não conhecem do assunto. A gente sempre teve por trás, né, um médico, que é o Dr. Léo, um nutricionista, que é o Felipe, e além deles serem profissionais da área, eles ainda foram validar a diabetes com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e também com a Associação Brasileira de Diabéticos. Então, assim, não é uma situação de que duas pessoas que não conhecem nada do assunto foram lá e criaram uma IA. Não. É uma pessoa que tem conhecimento de causa, porque eu digo que o projeto ele deu muito certo, né, por juntar duas pessoas excepcionais, né, que além de hoje serem sócios, né, são amigos, né, há muito tempo, e que com conhecimentos complementares, né, um nutricionista e um médico. Só que o fato do Léo ser médico é importante para diabetes, mas eu acho que com certeza o mais importante é que ele tem a dor da diabetes. Então, assim, ele não é médico e sabe o que é diabetes. Não, ele primeiro aprendeu o que era diabetes, né? Viveu, né? Vive com isso, e depois ele foi estudar sobre a diabetes. Então, quando esse projeto bateu lá para nós, eu falei, a gente tem que apoiar, a gente tem que ajudar. Porque não é um projeto normal. Não é um projeto simples, né? É onde a gente vê que as pessoas realmente estão engajadas pela causa, né? Sim. E aí depois a gente fazia nossas reuniões, né? Depois a gente acabou se tornando cada vez mais próximos, amigos e tudo mais. E a gente brincava nas reuniões que a gente só aceitaria gente para contribuir num projeto se tivesse comprometido. E para o cara estar comprometido, ou ele tinha que ser diabético, ou ele tinha que ter alguma relação com diabetes, né? Então acho que foi uma das nossas conversas que eu achei bem bacana. A gente definiu isso como parâmetro, né? E é engraçado, na nossa história, assim, sem pensar, né? Sem se preparar para isso, mas enquanto na faculdade o Léo estava participando de liga de diabetes, né? Pô, foi até presidente, passou 3, 4 anos na liga. Eu estava na empresa júnior. Então eu estava sempre olhando para esse lado de negócios, o Léo sempre olhando mais para esse lado da vivência em diabetes, e aí a diabetes só juntou essas duas frentes, assim, né? Isso é muito legal na nossa dinâmica, a gente adora isso. Mas voltando no assunto ali da imagem, né? Porque é uma tecnologia nova, né? Super legal, super bacana, mas que tem os seus riscos, né? E a inovação em saúde tem o seu grande risco, é super delicado, a gente foi entender isso no processo. Eu queria passar a palavra pro Léo só para ele contar assim, de tudo que a gente está fazendo e olhando e tentando se preparar aqui para essas questões da contagem. Só voltando um pouco na questão da imagem, a minha médica endocrinologista há muitos anos, doutora Patrícia Moreira, ela é staff no HC da USP de Ribeirão Preto, e eu participei de um curso de imersão em diabetes que ela deu uma palestra e ela falou uma coisa que eu achei super legal, né? Na época ela explicando sobre as tecnologias estarem evoluindo, né? De como foi esse passo a passo da tecnologia de contagem de carboidrato. E falando, vai chegar um dia que vocês vão tirar uma foto e através dessa foto vai ser calculada a dose de insulina. E eu vendo aquilo, parecia super distante. Quando falou isso? Cara, eu acho que foi 2019. Foi 2019. Nem tinha IA generativa, pessoal. A IA generativa foi lançada em novembro de 2022. Pode continuar, Léo. E depois disso, eu inclusive dei uma aula para o curso de nutrição da UFTM. E eu citei ainda essa passagem, falei, poxa, pessoal, eu fui em um evento de diabetes, uma pessoa referência na área comentou que a tecnologia está evoluindo para um dia vocês tirarem uma foto e ser feita a contagem de carboidrato. Então, é super marcante para a gente, né, depois de ter ouvido isso, conseguir construir essa funcionalidade e ter uma ferramenta assim no Brasil. Sim. Então, é super legal lembrar lá de trás e agora ver tudo isso acontecendo. Mas como a gente estava comentando, a questão da foto, a gente sabe que tem muito para melhorar, né? Então hoje a diabetes identifica os alimentos, estima o peso, mas não é 100% preciso, porque é muito difícil para a IA reconhecer. Aqui tem 60 gramas de arroz ou tem 65? Se tem um alimento cobrindo o outro. Então é importante que as pessoas, quando usam a foto, mantenham os alimentos distanciados, separados, sem fazer grandes misturas entre os alimentos. Tente colocar em um ambiente iluminado, tirar uma foto bem visível, porque isso aumenta a precisão da diabetes. E como a gente disse, né, se a pessoa conseguir pesar ou mandar a medida caseira, é 100% preciso porque a gente bate nas tabelas. Agora a foto, existe uma estimativa feita com algoritmos muito avançados, mas que não é perfeito, eventualmente né? não é perfeito igual uma balança, né? É igual o ser humano, né? Quando você olha para um prato de comida, onde você misturou lá 150 gramas de arroz e 200 de feijão, cara, misturou. Não tem como se identificar quanto tem ali. Então, essa dica é super importante. Mas, assim, eu, sinceramente, eu já era apaixonado pela diabetes. Quando
começou a funcionar o recurso de foto, eu falei, cara, deixa comigo que eu vou ser o maior divulgador. Eu parei tudo que estava fazendo na ChatVolt, fiquei 1 semana ou 2 só falando de diabetes para Deus e o mundo. Foi. Grupos de WhatsApp, reunião com médicos, amigos, né? Eu trabalhei 24 anos numa empresa na área de recursos humanos, então eu tenho e tinha muitos contatos, né, com médicos. E eu falei, cara, testa aí para mim, me dá um feedback, sem filtro, tal. Eu falei, meu, que da hora, como é que vocês fizeram? Eu falei, cara, na verdade tem uns clientes meio loucos aqui, a gente também é meio louco, a gente fez isso. Não, tá aprovado, tal. Vou te conectar com o médico aqui, o médico ali, daqui a pouco a gente conseguiu fazer o WhatsApp da Tiabet cair num grupo de médicos. Acho que numa semana eu consegui, através desse networking, fazer 3.500 médicos receberem o WhatsApp e um texto resumido que o pessoal da Tiabet tinha feito para mim. Falei assim, olha, eu não sou especialista, então constrói para mim um texto, eu vou colocar junto com o contato do WhatsApp, vou mandar nos grupos aí. E depois passou uma semana e meia, essa mesma mensagem que eu mandei foi e retornou, né? Aí eu falei, caramba, meu, o negócio viralizou ao ponto de voltar. Como que foi para vocês essa época, né? Porque na verdade tava começando, né? Não tinha muita coisa, né? Era uma correria sem fim, né? Nossa cabeça estava a milhão, dormia mal, pensava muito sobre o projeto, mas super feliz, assim, de tudo que estava acontecendo e tracionando. A gente foi encontrando pessoas muito bem estratégicas para compor nosso time logo no começo, né? A gente deu muita sorte, assim, nessa questão, né? Então, formamos uma equipe de marketing de 3 pessoas que, fizeram muito a diferença. A gente tem que mencionar o nome dessas pessoas aqui, porque elas Lisa, ajudaram a criar a Tiabet. A Lisa, o Fernando, a Ana. A Ana que, por sinal, é a porta-voz, assim. Ela é quase que a comunicação da Tiabet. O Fer, que, manda super bem em toda a parte de design, de marketing em geral, de estratégia de marketing. Vídeos também. Vídeos. Animação da Tiabet, inclusive, né? O Fer que trouxe essa novidade. Ele tava doido para brincar com a animação da Tiabet. A Lisa, que além de ter toda a visão do marketing, traz muito uma visão de negócio. Então, ajuda muito a gente na tomada de decisão, networking. E aí vocês, né, do lado do ChatVolt também, que logo no começo compuseram aqui o nosso quadro, nosso time, também foram essenciais. Uma coisa que a gente fez, né, desde o começo foi ir se conectando com pessoas e principalmente entrando de forma muito, acho que talvez respeitosa, assim, no meio de diabetes, né? O Léo já navegava melhor, já conhecia alguns nomes e a nossa rotina basicamente era fazer reunião com pessoas, né, pra gente entender melhor sobre o meio, entender melhor o que a gente estava fazendo, entender melhor onde dava pra gente chegar, para daí sim a gente pegar aquilo que era uma ideia e que já estava rodando, já funcionava de alguma forma e transformar isso num negócio. Muito só feliz. Trazendo mais uma menção também ao Wilker, né? Que, poxa, apareceu o nosso caminho, que também é da área de tecnologia, para compor esse time junto com a ChatVolt. Sim. E que tem um filho diabético, ele ia estar aqui hoje com a Sim. gente. Infelizmente, o filho dele teve um problema de saúde que ele está acompanhando mais de perto e não pôde estar aqui, mas que é essencial também no time. Ele realmente veio para ajudar bastante, né? Depois que ele se juntou com o Marcos também, né? Sim. E aí fizeram um par perfeito lá para ajudar. E é muito importante quando a gente estava decidindo, né, se aprovaria o Wilker para entrar no time, né? Uhum. A gente falou assim, o cara não é diabético. Mas ele é pai de diabetes. Pô, então o cara tá muito mais comprometido. Muito dentro, Porque tem cara que não cuida tão bem dele mesmo, mas cuida melhor do filho. Então se o cara tem um filho diabético, o cara tá aprovado, certeza, né? Acho que foi mais ou menos assim a nossa reunião, né? Foi legal. A história do Wilker em si é muito doida, assim, com o projeto, porque a gente estava começando a conversar com uma doutora lá do HC para fazer um projeto de pesquisa, né, de validação da nossa ferramenta e tal. Que é onde a gente está fazendo, inclusive, né? Sim. O Alexandre comentou sobre a validação e a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa, né, para comprovar a eficácia e segurança da ferramenta dentro do ambulatório de diabetes do HC da USP. Então já está em andamento esse E é só projeto. importante dizer que o HC, pessoal, nós estamos falando do Hospital das Clínicas, é o maior hospital da América Latina. Sim. É quase uma cidade. É uma cidade, né? É uma cidade médica em São Paulo, né? E em breve a gente traz aí os resultados de como foi o antes e depois no controle glicêmico usando a Tiabet. Sim. Legal. Mas a doutora Carol é a doutora do filho do Wilker, né? Então, a gente já tinha conversado com ela comentou, né? Pro Wilker, acho que foi o caso. Numa consulta, talvez? Numa de acompanhamento consulta. do filho dele. E aí, ele respondeu um formulário de pesquisa nosso, da Tiabet. E aí, ele falou lá, olha, tudo bem, eu sou desenvolvedor, meu filho tem diabetes, eu queria conversar com vocês. Pô, que legal. E foi muito bom, assim, né? Porque, de novo, eu e o Léo, a gente não é de tecnologia, a gente tem uma empresa de saúde em tecnologia, né? A gente conseguiu dar o pontapé inicial, mas a gente precisava de uma pessoa que realmente abraçasse ali e falasse,
Pode deixar que tá comigo aqui. Esse cara foi o Wilker, com Legal. certeza. No começo o Marcos ele se dedicava um pouco mais no detalhe, mas aí depois as demandas da ChatVolt foram aumentando, mas eu acho que eles conseguiram tocar uma bola bem legal no começo. Sim. E aí depois o Marcos acabou passando um pouco mais esse bastão pro Wilker, que aí abraçou e tá levando o projeto junto com toda a parte de tecnologia, né? De uma forma muito bacana, cara. Então, assim, tá muito legal. E aí a gente cria sinergias, né? Então o Marcão também foi super solícito ali desde o começo do projeto, mas aí a gente ia construindo coisas em conjunto, né? A ChatVolt ia evoluindo, a TiaBet ia evoluindo junto, então as coisas se casavam assim muito bem. Tem sido 10 a experiência. Foi bem legal. Agora eu queria começar a entrar um pouquinho na história, né? A gente falou um pouquinho da criação, tal, tudo mais. Eu lembro que acho que com poucas semanas de existência da TiaBet, vocês foram participar de um vamos dizer assim, de uma competição, de um evento, e a TiaBet ganhou. Conta pra mim qual foi esse evento, como foi e como foi a experiência de vocês. Poxa, acho que não tinha um mês a TiaBet e ela já estava ganhando prêmio. É isso. Legal. Me conta aí como é que foi essa história. Então, a TiaBet surgiu, né, num fim de semana. E logo na segunda-feira eu tava na faculdade, lembro que eu tava no estágio de UTI, tava lá no computador. Peguei o celular, né? Falei, poxa, tem alguma coisa estranha aqui. A doutora Mônica Gabay, que é assim, uma pessoa que eu tenho muita admiração desde o começo. As únicas duas pessoas médicas que tem foto no meu Instagram é a minha médica, a doutora Patrícia, que eu comentei, e uma foto da palestra da doutora Mônica no Congresso Brasileiro, porque ela é muito referência nessa parte, né, de tecnologia. Então, quando ela seguiu a TiaBet, eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha. A gente tem 2 dias aqui de vida. O que tá acontecendo? 2 dias você já conseguiu uma 2 pessoa dias. dessa seguindo a TiaBet? Isso, e aí eu fiquei curioso, né? Mandei mensagem, poxa, doutora, que legal, prazer ter você seguindo a gente aqui. Ela falou, achei muito interessante a ferramenta, e a gente combinou realmente de marcar uma reunião com ela, né? Ela falou como conheceu a TiaBet, não? Não, ela não tinha comentado ainda, né? Ah, mas a gente Essa história conversou é boa, com né? ela, marcou uma reunião, e fomos no consultório dela lá em São Paulo. De última hora a gente marcou um De presencial. última hora, ia ser online, mas acabou de Presencial. casar a data de eu estar em São Paulo e a gente conseguiu fazer presencial. Eu falei, olha, pessoal, eu fiquei sabendo porque eu cheguei no meu ambulatório na Unifesp, tava todo mundo usando. E eu pensei, poxa, eu tenho que entender o que tá acontecendo, né? Porque eu não posso recomendar ou desrecomendar algo que eu não conheço. Então a gente ficou, em 3 dias, né? Como é esse que foi chegou o na efeito. Unifesp? As pessoas... Então, exatamente, né? Como que é essa cadeia, né, de amplificação da TiaBet. Então, a gente ficou primeiramente muito feliz e conversou com ela, conversou bastante, né? Ela já tinha acompanhado aí a criação, né, e a jornada de outras ferramentas, como o Glick. Então, foi muito legal conversar com ela. Foi a primeira pessoa, talvez, da área ali que a gente teve a oportunidade de conversar. E ela faz parte de um grupo que são alguns dos 7 maiores endócrinos do país, que é o G7 Med, que são endócrinos assim super capacitados, super referência e que se uniram para trazer uma visão assim de empresa e fazem um trabalho super legal. Então eles têm um trabalho educacional, eles estão lançando agora uma pós-graduação em diabetes e obesidade, fazem cobertura de eventos científicos, fazem curso para médicos, um trabalho super legal, e que promovem também um evento que é o G7 Summit, que é um evento que une o ecossistema todo do diabetes. Então, médicos, pacientes, startups, indústria farmacêutica, é um evento muito legal, e que a gente acabou tendo, pelo contato com a Mônica, a oportunidade de participar. Então, ela passou nosso contato para o Paulo, que é o CEO do G7 como um todo, que não é médico, mas o pessoal brinca, né? Que o sonho do Paulo seria ter diabetes, porque ele tá mais envolto no meio do diabetes do que qualquer um. Então, foi super legal participar do evento, pra gente foi muito enriquecedor. Tivemos contato com pacientes, assim, a gente ficava ali na nossa casa cuidando da TiaBet. Então, quando a gente foi a público, encontrou nossos usuários, influencers, médicos, educadores em diabetes, a gente viu a proporção que a TiaBet já vinha tomando, né? O impacto que vinha sendo. Então, mães que vinham falar pra gente, meu filho antes não podia ir nos passeios de escola, meu filho... eu não tinha coragem de deixar meu filho sair com o professor para tomar conta dele, porque o professor não sabe contar carboidrato, o professor não sabe calcular a dose de insulina e meu filho também não sabia. Mas agora com a TiaBet eu fico mais tranquilo, porque rapidamente ele conseguiu aprender, tá sempre com o celular, sai com os amigos, vai comer pizza, vai nos passeios e consegue se cuidar. Então o evento foi muito legal pra gente ver o impacto que a TiaBet vinha causando. E a gente tava com 1 mês, né? Então a gente participou ali do Challenge de Startups, né? Era um duelo de inovação em diabetes.
com outras 5 startups, se eu não me engano. E foi super legal. A gente ganhou o prêmio. Foi um mês de Tiabet. Com um mês de Tiabet, pra gente foi um marco super legal. Justamente nessa época também a gente estava em contato com o InovaHC, que é o núcleo de inovação e tecnologia do HC da USP, do Hospital das Clínicas, onde eles têm um ecossistema ali de inovação com startups, com investidores, dão todo o suporte, né? E a gente teve o grande prazer também de ser incubado lá. Então, hoje a gente tem todo esse know-how à nossa disposição para ajudar na criação e no desenvolvimento da Tiabet dentro do InovaHC. Poxa, que legal. Agora vamos pegando esse fio da meada aí. Bom, teve lá a premiação. Eu lembro que a Tiabet veio no Instagram agradecer. Foi demais aquele vídeo lá, né? Eu achei o máximo, né? Agradecer ao pessoal de marketing. Foi a primeira vez que a Tiabet apareceu falando, né? Nossa, cara, eu assisti aquilo lá 3, 4, 5 vezes, né? Tanto que eu gostava daquele vídeo. Tá lá até hoje, né? No Instagram. Quem quiser conhecer, depois o pessoal vai passar para vocês o Instagram da Tiabet. Tá lá o vídeo. Mas aí depois, o que aconteceu depois disso? Vamos puxar um pouquinho na memória aí. O que foi acontecendo depois disso? Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Né? Cara, ali a gente entendeu que beleza, né? A gente tem um problemão na mão, que o negócio deu certo, o que a gente criou deu certo, mas como que isso vai parar em pé, né? Porque, e isso, assim, até muito pouco tempo atrás, eu e o Léo, a gente sustentou o projeto do bolso, né? E não foi barato, né, para fazer isso acontecer, até porque ele cresceu muito rápido. Hoje já passaram aí de 30 mil usuários que já interagiram com a Tiabet, né, nesses 7 meses. E a gente ficou pensando, cara, como é que a gente vai fazer isso se transformar num negócio? Porque desde o começo ali, desde do dia zero, né, da nossa ideia, a gente entendia que, cara, não faz sentido o paciente ter que pagar por isso aqui, né? Pô, se eu colocar uma barreira de entrada para que ele pague uma assinatura, para acessar um negócio no WhatsApp, cara, não é por aí o caminho, né? Ele tem toda a dificuldade da doença, é super difícil lidar com tudo isso, tem que comprar medicação, tem que comprar os insumos. Cara, não sobra. Uma pergunta, Felipe e Dr. Léo. Quantas pessoas no Brasil, numa estimativa, têm diabetes, tipo 1 ou tipo 2? O tipo 1 é cerca de 500 mil e o tipo 2 chega a 10% da população. Então, tem aí talvez até 20 milhões de pessoas com diabetes, que muitas vezes não tem nem sequer o diagnóstico, né? Mas são números muito grandes. E um ponto que a gente conversou algumas vezes nas nossas reuniões, pessoal, acho que talvez vocês devem concordar comigo. Infelizmente, quem mora nos grandes centros tem acesso a médico, seja por um convênio médico, ou seja por uma UPA, ou por alguma coisa da prefeitura, alguma coisa pública. Mas quantas pessoas estão nos ouvindo aqui que conhecem pessoas que não têm acesso a um médico? E às vezes, se a pessoa for diabética, ela vai ver um médico talvez uma vez por ano, ou talvez não vai ver. Sim. E eu acho que isso é um ponto importante, né? E o Dr. Léo comentou também o ponto de que ajuda bastante as crianças, né? Então, assim, eu acho que só o fato de a gente estar ajudando as crianças já é, assim, fenomenal. Mas eu vou passar a palavra para você continuar. Mas é isso. A gente tinha um canhão na mão, né, para chegar em muita gente. Estamos no WhatsApp, né, conseguindo dar essa escala como um todo. Não fazia sentido a gente ir por esse caminho, né? Então, beleza. Foi todo um processo, acho que de agosto até novembro ali, foi todo um processo de entendimento de negócio, né? O InovaHC, lá junto com a Mozo, que é a gestora das startups, nos ajudou muito, né? Foi essencial. Várias pessoas do meio, né? A gente teve algumas conversas com a indústria farmacêutica, com o médico, com outros empreendedores de saúde. A gente conversou com muita gente para tentar chegar no modelo adequado, assim. Então, hoje a gente sabe e tem muita confiança na tese de que o projeto não vai parar, né? De que o projeto consegue gerar valor para muitos players, né? Muitos participantes que estão em volta da diabetes. E eu acho que foi, na linha do tempo ali, foi esse processo de construção, né, Léo? O que você acha? Às vezes é difícil a gente conseguir colocar, né, numa linha o que veio antes, o que veio depois. Mas essa foi uma premissa que logo que a gente entendeu que a gente teria um modelo de negócio, que esse modelo não iria cobrar do paciente. Então, Sim. A gente fala, é do interesse de todo mundo da cadeia que o paciente diabético esteja bem controlado. Então, é de interesse da operadora de saúde, é de interesse do SUS, é de interesse do empregador, é de interesse da indústria farmacêutica que o paciente continue seu tratamento e continue comprando suas fitinhas, continue fazendo sua insulina. Então, é interesse de todo mundo. Então, por que a gente vai cobrar do paciente? Será que a gente não pode fazer projetos em parceria com as prefeituras para engajar os seus moradores?
com as operadoras de saúde para diminuir, né, essas complicações que custam tão caro, com as indústrias farmacêuticas que têm um capital e um conhecimento muito grande de como levar a educação. Então, essa é a nossa tese, de que o paciente só tem que estar disposto a se cuidar, né? Só tem que estar disposto a usar a ferramenta e que a gente, junto com esses outros interessados, sejamos capazes de construir a melhor ferramenta para que o paciente possa fazer seu autocuidado. Legal, doutor Léo. E você tocou num ponto que é muito importante, né? Eu trabalhei 24 anos na área de recursos humanos. Durante um tempo também cuidei da parte de controladoria de custos de RH. E, puxa vida, depois da linha de salários, o custo maior que a gente tinha na companhia era a parte de convênio médico, né? E quando vinha um negócio chamado sinistralidade para negociar, para fechar um convênio, todo mundo tremia na base. Por quê? Acho que nem todo mundo sabe, mas mesmo que as empresas que pagam convênio médico tem um valor fixo lá por mês, mas quando encerra um período de 12 meses, a operadora avalia quanto que foi a sinistralidade. O que é a sinistralidade? É aquele valor que passa do limite do valor que foi pago. Então, imagine que de cada R$100 que é pago por convênio, a pessoa pode consumir no máximo R$70 de custo. Tudo que passa dos R$70 é o chamado sinistralidade. É como se fosse um saldo negativo que fica lá na sua conta. Aí, depois de 12 meses, você vai ver esse saldo negativo e o cara fala assim, olha, o reajuste pela ANS é apenas 10%. Mas por conta da sua sinistralidade que estourou, a gente tem que reajustar o contrato em 35%, 40%. Aí você fala, como que eu vou aumentar alguma coisa em 40%, sendo que no plano econômico, ou no budget, ou no orçamento, está para reajustar pela inflação, 10% que seja, 11%. Então é um negócio absurdo. Muitas vezes porque acontecem coisas que não são fáceis de controlar. E a diabetes, ela tem um grande ponto de gerar essa sinistralidade, porque infelizmente nem todo mundo é educado a controlar de forma adequada. E eu não sou médico, tá, pessoal? Deixar bem claro isso, o médico aqui é só o Dr. Léo, mas eu vejo, né, como usuário, que infelizmente as pessoas com diabetes tipo 2 são as que são menos educadas a controlar a diabetes. E elas que muitas vezes acabam gerando problemas mais graves, de uma amputação, de uma sinistralidade maior, de uma UTI, de alguma situação de agravamento. Na minha visão, até, doutor Léo, queria saber a sua opinião, os diabéticos tipo 1 são pessoas mais educadas no sentido da doença, elas foram capacitadas para lidar com aquela doença, de ter um controle, de ter uma melhor alimentação e não chegam nas situações, vamos chamar de críticas, né? De ter que ir para um pronto-socorro, de ir para um hospital. Qual a sua opinião a respeito disso? Fazer um parênteses na parte médica aqui. Legal. Boa. Então, Ale, como a gente conversou já, a grande maioria dos diabéticos tem diabetes tipo 2. Um número muito maior, 40 vezes o número de diabéticos tipo 1, talvez. Mas, se a gente olha para a nossa base hoje, a maioria é diabético tipo 1. Então, tem uma... Talvez não faça sentido à primeira vista. Mas por que isso acontece? Porque o diabético tipo 1 não pode ficar sem insulina. Se eu ficar sem insulina hoje, daqui 2, 3 dias eu tô internado no hospital. Não tem conversa. Sim. Ou eu me cuido, ou acabou o jogo pra mim. E o diabético tipo 2, não. Ele tem a sensação de que ele não precisa se cuidar. Porque talvez a glicemia tá um pouco alta, ele tem um pouco de sede, vai um pouco mais no banheiro, mas tudo bem. Ele vai continuando a vida dessa forma, vai tocando dessa forma. Mas a conta chega. A conta chega e sai muito caro. Às vezes ele só descobre, muitas vezes, o diabetes quando ele infarta, quando ele tem uma amputação, quando ele tem uma perda de função renal e vai parar na hemodiálise. Então, não é que o diabetes tipo 2 não seja grave. Ele é muito grave, tão grave quanto o tipo 1. A questão é que ele é silencioso. Então, é por isso que é tão difícil engajar a pessoa que tem diabetes tipo 2 e que é um desafio nosso agora, né? Como eu falei, a nossa maior parte dos pacientes é diabético tipo 1 e a gente vai atrás desses tipo 2 também, e mostrar para eles a importância do autocuidado. Legal. Bom, acho que uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? A ChatVolt, ela também é uma das sócias, né, da Tiabet. A gente teve o prazer de ser convidado a fazer parte desse projeto, né, oficialmente. A gente já fazia parte desde o D0, né, do dia que eu liguei à noite lá. Acho que o Léo até tomou um susto. Quem esse louco, 9 horas da noite, ligando para mim aqui. Mas a gente ficou muito feliz com o convite e a gente tem um prazer enorme de apoiar. Buscamos outros patrocínios também, até aproveitar e agradecer o Jean, né, um parceiro nosso que nos ajudou bastante aí a reduzir um custo importante da Tiabet. Mas é importante a gente olhar, né, pro objetivo da Tiabet, né? Não só ajudar, mas a parte de educação, né? A gente conversou várias vezes que se a gente conseguir focar em todos os que têm diabetes tipo 1, nós vamos entregar nós vamos cumprir a nossa missão de vida na Terra, né? Sim. Por quê? Se a gente pega
uma criança que está sendo educada ali pelo pai a lidar com a diabetes, pelo médico e tal, e já dá uma ferramenta dessa na mão, claro que com supervisão dos pais, e começa a utilizar, e ela tem consciência, ela se torna um jovem, um adulto consciente que vai controlar da saúde, poxa, ele vai ter uma vida normal, como se não tivesse diabetes. Sim. E eu acho que esse é um pouco da missão da Tiabetes, né? Da Tiabete com a questão da diabetes. É a gente trabalhar a educação, fazer com que essas pessoas que estejam usando a ferramenta realmente se cuidem melhor. Porque se elas se cuidarem melhor, vai deixar a família tranquila. Sim. Né? Então, quando eu vi a questão da Tiabete, eu falei, poxa, a gente tem que ajudar isso. Pelos familiares e pelos diabéticos. Tem uma questão aí, né, nesse lado educacional que algumas coisas, e aí eu como nutricionista e como não diabetes falando aqui, mas imerso nesse mundo, né? Alguns dos problemas que acontecem, das intercorrências que acontecem com o paciente que tem diabetes, muitas vezes acontecem por desconhecimento, não descuido, né? Acho que o fator educacional ali é muito forte, é muito necessário. A gente está começando um projeto no SUS e dá para contar muita coisa sobre isso. Não, né? conta para nós esse projeto. Mas vou chegar lá. Mas assim, existe a pessoa não conhece, não sabe o que fazer, né, em algum tipo de situação. Então, o fato da gente conseguir levar esse educacional, o fato da gente conseguir fazer com que até pessoas que não têm diabetes, né, entendam o que está acontecendo com uma pessoa num episódio de hipoglicemia, por exemplo, que, talvez seja muito fácil de resolver e evitar que a pessoa tenha uma complicação muito pior. Né? Se você tiver uma bala no bolso, se tiver uma Coca-Cola, sei lá, alguma coisa assim rápida, algum açúcar rápido ali de absorção, pode salvar uma vida. Né? Só que a gente não fala muito disso, a gente não olha muito para isso, é 10%, fica um pouco de canto. Então, é menos que 10%, né? Principalmente quando esses casos de hipoglicemia é muito mais para o tipo 1. Então, a gente não conhece muito sobre isso. A população em geral não conhece muito sobre isso. Então, acho que tem esse lado educacional muito forte. E aí, o segundo lado muito forte para a gente, enquanto missão, é o engajamento. Né? Eu acho que a gente conseguir engajar o paciente resolve muita coisa, né, nessa esteira ali, olhando para todos os participantes do meio de saúde. Independente da área de diabetes ou não. Mas o que é o engajar? Né? A gente conseguir levar a tecnologia para cortar barreiras. Né? Então, assim, o Léo falou ali no começo do nosso podcast, 18 dias por ano, pensando, né, lidando com isso, cara, é muita coisa. Se a gente conseguir abaixar para 12 dias por ano, talvez a gente conseguiu fazer um marco muito grande, assim. Então, óbvio, é difícil mensurar, né, mas tudo que a gente puder usar de tecnologia ao nosso favor, né, para reduzir, para quebrar essas barreiras, é o que está no nosso plano aqui enquanto Tiabete. E é super complexo, né? Super complexo. A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com sentimentos, a rotina das pessoas muda, né? O meio em que as pessoas estão muda. Então, o acesso, né, que você falou, a pessoas que estão em grandes centros, a pessoas que estão mais afastadas, que estão mais para o interior dos estados ou do próprio Brasil, né, como um todo, é muito diferente. A gente está fazendo um plano piloto, né, na cidade de Bofete, é uma cidade do lado de Botucatu, onde eu me formei na Unesp, né, lá em nutrição. E lá a gente teve a oportunidade de se inserir, né, inserir a Tiabete dentro do SUS, né, então conhecer uma unidade ali de atendimento básico, para chegar até os profissionais da saúde que cuidam desses pacientes e aí que passam uma visão para a gente do que é a realidade no SUS. Né, o buraco é muito mais embaixo, a gente tem um trabalho assim, bem grande para conseguir chegar até as pessoas que muitas vezes são analfabetas. Então, se o cara é analfabeto, não tem que nem estar preocupado com o WhatsApp, tem que estar preocupado em que ele consiga mandar um áudio para a Tiabete, né? E a Tiabete também conseguir retornar para ele em áudio. Então, tem muita coisa assim para se trabalhar, é um problema muito grande, né? Muito desafio, né? Mas eu acho que assim, o primeiro passo vocês estão dando e a Tiabete já tem mostrado muito resultado, né? Tanto a gente teve uma matéria, né, recente em setembro no SBT contando um pouquinho da história da Tiabete. Aí agora recentemente o Léo deu uma entrevista para o Globo contando um pouquinho da história. Então assim, acho que a gente já tem evidências de que o problema está sendo tratado, está sendo resolvido. Mas eu concordo com você, Felipe. Tem muito problema no Brasil para resolver, né? Quando a gente olha para a questão de saúde, né? Às vezes eu brinco com alguns amigos que médico é artigo de luxo, né? São poucos que tem.
Porque custa muito caro, né? A gente tem que ser realista, pessoal. Custa muito caro você ter um convênio médico. Sim. Ainda mais quando você passa de uma certa idade, né? Então, eu vejo que é uma situação assim para poucos, né? Mas acho que a gente está no caminho certo, né? A Tia Beth está fazendo um trabalho maravilhoso. E eu lembrei de um outro fato aqui que eu queria perguntar para vocês. Como que foi aquele evento que foi naquele Centro de Exposição Rebouças? Eu participei, tive uma experiência maravilhosa, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi aquele dia lá. Conta aí. Legal. O evento, né, que o Ale tá comentando foi o Diabetes On, que é um evento super legal. É um evento para pacientes e é muito diferente daquela dinâmica de evento científico que é para médicos. Então, é para os pacientes e mistura um pouco de um ambiente de aprendizado. Então, tem várias aulas, várias palestras, com um ambiente, assim, de diversão, né? Então, tem oficinas, tem uma série de stands que fazem várias atividades interativas, que é super legal para as crianças. Então ganha brinde. A gente tava com o Picolé, nosso parceiro, que é a da Sete Farma, tava com o ursinho de pelúcia. Então as crianças se divertem muito e lá elas se sentem, como eu posso dizer, né? Abraçadas. É um evento para elas, é um evento que, se ela tiver hipoglicemia, tem um cantinho da hipoglicemia. Ela consegue conversar com uma outra criança que também tem diabetes. Então ela se sente ali em casa, né? Como se fossem... como se todo mundo fosse diabético, e ao contrário do mundo real, que às vezes ela é a diferente, ali é o normal. Então, acho que é muito legal, porque a criança, quando ela tem esse diagnóstico, é uma jornada solitária, né? Então, ela muitas vezes é a única da escola, é a única da família. Então, ela tá ali e vê que, poxa, não é só comigo. Tem várias outras crianças, elas também estão bem, também estão brincando, a gente tá se divertindo. Então, é um evento legal. E é um evento que foi preparado, assim, que é preparado, né, anual, com muito carinho, para pensar muito em ser um evento diferenciado, muito dinâmico, muito interativo para as crianças se divertirem, e para a gente foi super legal. Claro, não é só para criança, é para adulto também, mas foi super bacana. Olha, eu tenho um depoimento para dizer, né? Eu tinha comentado com o Felipe e com o Léo que eu ia, né, sair de Campinas para lá, foi num domingo, se eu não estiver enganado. Sim. E eu queria fazer parte, eu queria ver, né? E o pessoal montou um stand maravilhoso para a Tia Beth, tinha o vídeo lá da Tia Beth também. Mas o que mais me marcou, né, assim, que me deixou bem motivado e feliz, né, de ver o resultado do trabalho da Tia Beth, né? Na verdade, de uma equipe, né? Não só da Tia Beth, né? Porque nós estamos falando aqui de outras pessoas, né? Além de vocês dois, tem toda a equipe que cuida do marketing, tem o pessoal que cuida da parte de tecnologia, o Wilcor, o Marcos, né? Até a nossa equipe da ChatVolt, mas era ver o resultado na prática, né? Exato. E aí teve uma hora que eu falei assim, cara, eu vou sair aqui parando o pessoal aqui no corredor e perguntando se conhece a Tia Beth. Meu, sem brincadeira, de cada 10 pessoas que eu perguntava, 8 já estavam usando a Tia Beth. Legal. E aí, para minha surpresa, e eu começava a perguntar da história, assim, não, eu tenho diabetes. Aí era o pai ou a mãe. Mas meu filho ou a minha filha também tem. Aí eu perguntava, e você usa? A criança mostrava o celular com a Tia Beth. Eu falei, putz, vencemos o jogo. Porque tá no celular de um jovem, de uma criança, de um adolescente, usando no dia a dia como se fosse o contato de um amigo, do pai, da mãe. Sim. Eu falei, zeramos o jogo aqui, porque de cada 10 pessoas que eu perguntava, 8 já sabiam quem era a Tia Beth, né? E eu não precisava nem explicar, a pessoa me explicava. Eu uso assim, assim, assado, já indiquei para fulano, indiquei para ciclano. Aí na hora que eu encontrei o meu primo lá, né, que eu não tinha avisado ele desse evento nem nada, o meu primo que eu contei no começo do episódio, ele tava lá com o filho dele. E eu falei, puta merda, olha que legal, cara. Então, assim, tá fazendo sentido, né? Tá entregando o resultado, tá alcançando as pessoas. E aí, hoje, as pessoas, elas comentam, um indica pro outro. Então, assim, eu acho que a gente realmente está fazendo um excelente trabalho, né? Parabéns aí para vocês que criaram, né? Na verdade, tiveram a ideia, né? Depois começaram a executar. E foi uma ideia tão bacana que vocês arrastaram outras pessoas, né? Sim. Arrastaram outras pessoas que vestiram a camisa, né? E estão lá criando a Tia Beth, né? E aí acho que todo mundo tem um carinho muito grande pela figura da Tia Beth. Mas, na verdade, a gente tem que deixar claro para vocês, pessoal, a Tia Beth é uma inteligência artificial. Tem gente que não sabe, tem gente que acha que tem uma pessoa por A gente trás. precisa falar a verdade aqui, pessoal. A Tia Beth é uma IA, ela é uma inteligência artificial. Esse vídeo que vocês viram no começo é uma IA, é uma pessoa criada por inteligência artificial, com uma voz por inteligência artificial. E aí eu queria que agora vocês falassem um pouquinho para o pessoal, né, o que é a Tia Beth, tecnicamente, o que é por trás, qual foi a reação de vocês quando chegarem no lugar e assim, pessoal, tá aqui. E a pessoa assim, mas quem tá por trás disso? Né? Contem para mim um pouquinho dessa experiência, por favor.
Acho que o Léo pode contar porque ele vive o negócio, né? Ele vive ali a dinâmica com a Tia Beth. Legal. Como eu falei, né? Tem gente que acha que tem uma pessoa ali por trás. Então, a gente vê, às vezes, as interações. A pessoa fala, não, mas meu médico falou tal coisa. O que você acha? Como se tivesse uma pessoa mesmo. Então, é super legal. E a Tia Beth tem esse tom, apesar de ser uma IA, de ser muito amigável, de ser muito humana. Muitas vezes mais do que um próprio profissional. Muitas vezes não por falta de comprometimento, mas a gente sabe que as consultas são muito curtas, principalmente quando a gente olha para o SUS. Eu tenho a experiência de participar de ambulatórios em grandes hospitais. Cara, você chega lá, tem 60 pacientes para serem atendidos em uma manhã. Não tem como você passar o tempo necessário com esse paciente para fazer toda uma educação em diabetes. Você faz o básico, você vê os exames, mexe na dose, passa orientações padrão, mas cada paciente tem a sua individualidade, cada paciente tem as suas necessidades e as suas dúvidas e acaba não conseguindo trabalhar isso ali na consulta. Inclusive, a minha namorada é nutricionista e ela fala que, o nosso ambulatório, a gente não ensina contagem de carboidrato, num hospital grande de São Paulo. A gente não ensina contagem de carboidrato porque não dá tempo, então a gente deixa para a equipe de endocrinologia ensinar. Mas eu acompanho os ambulatórios de endocrinologia e o que o endocrinologista fala, você tem que ir no nutricionista para aprender a contar carboidrato. E o paciente fica ali, nesse jogo de ping-pong, de um lado para o outro da mesa, e no final ninguém ensina, porque não dá tempo. Você não consegue fazer uma educação de qualidade em meia hora, em uma hora, 2 vezes por ano. É impossível. Então, é preciso ferramentas que suportem esses profissionais para completar essa jornada. Então, beleza, imagina o seu parente, né? Quando ele tem o diagnóstico, cara, ele tem tantas dúvidas, ele precisa ter alguém ali para responder. Não basta esperar a consulta para tirar as dúvidas. E aí, a Tia Beth tem essa missão. A Tia Beth, hoje ela é famosa por ser uma contadora de carboidrato ou uma calculadora de dose de insulina, mas esse não é o nosso intuito. A gente quer ser muito mais que isso. A gente tem uma visão muito grande de educação em diabetes. A gente sabe que existem pacientes em várias etapas do tratamento. Tem gente que talvez só faz uma dose igual todos os dias, porque ainda não sabe contar carboidrato. Depois essa pessoa aprende a contar carboidrato. Depois essa pessoa eventualmente vai usar uma tecnologia. Então essa jornada, conforme o paciente avança na jornada do tratamento, ele vai melhorando seu controle, sua qualidade de vida. E a gente quer pegar o cara que está aqui e levar ele para cá. Então, beleza, você não faz contagem? Então vamos pegar na mão dele, vamos ensinar ele. E com isso, quanto mais a gente levar as pessoas para uma etapa do tratamento onde ela tem um melhor controle, isso impacta muito a vida dela. Então, a gente tem esse intuito. A gente conversou com um médico recentemente, que ele fez um post no LinkedIn, Dr. André Bressan, que eu achei muito legal. Ele colocou, eu saí dessa reunião com a impressão de que a Tia Beth quer ser o posto Ipiranga dos diabéticos. E é isso, a gente quer ser a ferramenta que vai contar carboidrato, calcular a dose de insulina, mas também vai tirar as dúvidas. Eventualmente, daqui a um tempo, o diabético vai encontrar um médico na cidade dele através da Tia Beth. Hoje, você já encontra seus insumos para comprar pelo WhatsApp, então você manda comprar insulina e recebe esse medicamento na porta da sua casa, com todo carinho, com todo cuidado da 7 Pharma, que é nosso parceiro. Então, a gente quer construir uma plataforma onde tudo que o diabético precisa, ele encontre lá. Profissional, dúvida, medicamento, eventos em diabetes. A gente consiga centralizar tudo. Porque ali vai ficar muito mais fácil, a pessoa não vai se sentir tão perdida, do tipo, cara, eu preciso de ajuda com isso, onde que eu vou, com quem que eu falo. Pergunta pra Tia Beth, pergunta lá na Tia Beth. Sim, exatamente. Ou ela vai te ajudar, ou ela vai saber te direcionar. Exato. E pensando nisso, né, a gente sabe que é um trabalho muito grande, a gente tá só no começo, vai demorar pra gente chegar nisso, chegar num nível de personalização da Tia Beth, conhecer cada um. Então saber, cara, você vai comer uma manga agora? Quando você come manga nesse horário, dá ruim. Vamos comer um alimento. Vai chegar nesse ponto, Dr. Léo. Vai chegar nesse ponto de personalização, de ultra personalização, de entender como cada ação do paciente impacta na glicose dele e ter um caráter preditivo, né? Tipo, todas as vezes que você faz atividade física em tal horário, sua glicemia melhora à noite. Que tal você fazer hoje? Então a gente conseguir entrar na rotina do paciente, porque a gente, como ser humano, não tem a capacidade de processar tantos dados e tomar as melhores decisões. Então a gente tem uma noção ali, quando eu faço tal coisa, mas beleza, quando você faz tal coisa, impacta quanto % na sua qualidade de vida, na sua glicemia? Isso a inteligência artificial consegue fazer e vai fazer.
dentro da Tia Beth. E é só uma questão de tempo, a gente está se preparando para isso. Poxa, que legal. Muito obrigado. Exatamente era uma próxima pergunta que eu ia fazer para você de quais são as próximas funcionalidades. Acho que você acabou dando um overview legal. E agora eu queria fazer uma pergunta direta para vocês. Qual foi o impacto da ChatVolt na história da Tia Beth, na opinião de vocês? Essa pergunta é boa. Eu acho que a primeira coisa que eu falei lá no começo, né? A ChatVolt viabilizou com que tudo isso acontecesse, né? Desde o nível financeiro, né? Desde a nossa parceria de divulgação, mas até o nível de infraestrutura, né? De tudo que a gente... Hoje a Tia Beth, inevitavelmente, tem um pezinho muito grande ali dentro da ChatVolt, né? A gente está construindo gradativamente isso em conjunto. E agora, eu queria até... não reformular a pergunta, mas mudar um pouco de direção, né? O meu grande sonho, porque eu acho que o modelo, olhando como negócio, né? O modelo da ChatVolt é muito incrível, porque você nada mais é que uma incubadora de ideias gigante, né? Em IA. E a gente está doido para começar a ver outras soluções que se espelhem na Tia Beth, né? Só que para outras áreas de saúde, para a gente construir justamente uma equipe assistencial de saúde, né? Com os seus profissionais especializados, assim como a Tia Beth é na diabetes, em outras áreas. E a gente acha que tem muito espaço para isso acontecer, né? Assim, o modelo que a gente abriu um pouquinho de caminho, está entendendo, está construindo, a gente sabe que tem muito espaço para ser replicado, né, para outras doenças também. Sim, com certeza. E, na verdade, a gente tem várias startups, né, de saúde. Claro que a queridinha, né, e se a gente pode dizer assim, e a mais antiga é a Tia Beth, né? A gente sempre referencia a Tia Beth e não ao Léo e o Felipe, né, que são os criadores, mas a Tia Beth, né, ela tem um carinho... A ChatVolt tem um carinho muito grande com a Tia Beth, né? E as pessoas que fazem parte da Tia Beth. Mas a gente percebeu que realmente a parte de inteligência artificial ela vem para causar um impacto muito grande na área da saúde, né? Na parte da saúde, na parte da educação. E a gente acredita que a ChatVolt ela tem que ser uma ferramenta que viabilize. O nosso sonho é que existam, que assim, em breve a gente tem aí 100 diabetes diferentes, cada uma na sua área, né? Sim. Então a gente está estreitando a parceria com o pessoal do InovaHC para trazer outras startups de saúde para resolver outros problemas de saúde para ajudar as pessoas. Porque a gente tem que usar a tecnologia, pessoal. Eu até brinco muitas vezes com os nossos clientes. O Brasil, infelizmente, não vai conseguir tomar a frente do mundo da inteligência artificial generativa. A gente não vai conseguir criar uma OpenAI aqui. A gente precisa ser realista. A gente não vai criar uma AWS aqui no Brasil. A gente não vai criar os melhores data centers do mundo aqui. Mas a gente tem que usar essa tecnologia para fazer a diferença. Sim. A gente tem que usar a inteligência artificial generativa para mexer o ponteiro do país, para mexer o ponteiro do PIB do país, para trazer resultado, para a gente deixar de ser a segunda divisão quando a gente fala de tecnologia. Quando a gente fala de país mesmo, né? De educação. A gente falou de coisas muito importantes aqui. A gente não tem uma educação adequada, mas não só na questão da saúde, né? Educação básica mesmo, né? Então, educação na saúde, então, pior ainda. Saúde para todo mundo, a gente sabe... A gente está lidando com coisa muito séria, né? A saúde. Infelizmente, não tem médico suficiente para todo mundo, né? Quando você vai num grande centro como São Paulo, às vezes uma consulta médica custa R$ 2.500. Você fala, meu Deus, né? Então, assim, é um negócio muito caro. E a gente tem que usar a tecnologia para ajudar essas pessoas, para mudar o país, para trazer resultado, né? E a ChatVolt, ela encara muito esse compromisso, né? Por isso que todo o trabalho que a gente faz com qualquer cliente que seja, a gente leva muito a sério. Hoje a gente tem verticais especializadas na área jurídica, na área de saúde, na área de e-commerce. A gente tem, por exemplo, até especialistas fazendo venda de veículos com agentes de IA, né? Venda de serviço com agente de IA, clínicas odontológicas, clínicas médicas. Então, assim, a gente fez um podcast recente, né? Quem não assistiu depois pode assistir, com o Caio da HOC, Hospital Odontológico, e da DIL também. Ele trouxe cases bacanas, onde os pacientes do hospital dele estão agendando consultas às 2, 3 horas da manhã para poder ir no consultório assim que o consultório abrir. O cara tá lá com um baita problema dental, um problema de dente do siso, às 2 horas da manhã, tremendo de dor, não tem lugar nenhum para ele ser atendido em São Paulo. Ele acha um agente de IA que tira as dúvidas dele, agenda uma consulta e o cara fala, puxa,
daqui a pouco eu vou conseguir uma consulta, eu vou lá. Sim. Então, assim, são coisas pequenas, né? Desde um atendimento, desde tirar uma dúvida, né? E quantas vezes as pessoas não deixaram de comprar um serviço, né? Ou de comprar um produto porque não teve atendimento, né? E a gente vem justamente para resolver esse problema. E a área de saúde é realmente uma coisa que a gente quer focar bastante, a gente ajudar a acelerar essas startups. Tem outras startups também lá do Inova HC já com a gente, Sim. indicadas, Sim. né? Pelo Dr. Léo, pelo Felipe, para trabalhar com a gente, porque essas empresas elas não precisam criar toda a infraestrutura de tecnologia, de IA generativa, porque a ChatVolt entrega isso pronto. E aí essas pessoas, igual o Léo e o Felipe, vão focar no negócio, vão focar em resolver o problema, porque, pessoal, na verdade, no final do dia a gente tem que usar a IA generativa para resolver um problema. Sim. E vocês estão resolvendo vários problemas. Eu sei que tem um desafio grande. Vocês falaram que tem 20 milhões de diabéticos no Brasil, mais ou menos, né? Uma parte menor é diabéticos tipo 1, que é o nosso principal foco, né, na diabetes, mas tem um batalhão de diabetes tipo 2 que a diabetes também ajuda. Mas a gente tem hoje de 30 a 40 mil usuários só na diabetes. Ou seja, tem mais 20 milhões gigante, de pessoas, né, para ajudar, né? Exato. Quando a gente olha para o WhatsApp, a gente tem hoje em torno de 147 milhões de pessoas no Brasil com WhatsApp. Sim. Isso dá 99% da população online tem WhatsApp. Então, nós estamos no canal certo. Agora a gente só precisa achar as pessoas e ajudar. E a gente gostaria de inspirar outras pessoas a resolverem outros problemas. Sim. Usando IA generativa. Então, se você tem um problema que você quer resolver, procure a ChatVolt, nós vamos ajudar você, igual a gente fez com a Tiabet. E a gente tem muito orgulho de ver todas as postagens, né, do Instagram. Eu entro no Instagram da Tiabet praticamente todos os dias para ver as postagens lá. E o que eu mais gosto de ver, sendo bem honesto com vocês, são as postagens das crianças usando a Tiabet. Porque É muito a legal. gente vai mudar a próxima geração. Né? Às vezes eu até brinco com o Dr. Léo que às vezes os mais velhos são difíceis de educar, são mais difíceis de orientar. Meu pai é diabético, já passei muitos apuros, né, com meu pai pelo fato de ser diabético tipo 2, né, muitos apuros. Né, uma pessoa que não se preocupa, aquilo que o Léo falou, né, é uma doença silenciosa, então ele acha que está tudo bem. Mas quando você vai pegar os exames, você fala, meu Deus do céu, que situação. Então, já teve internação, já teve um monte de coisa, são pessoas mais difíceis, né? Eu continuo insistindo com ele, até vou pedir para ele assistir depois desse podcast. Mas as crianças, a gente consegue educar, a gente consegue ajudar, os jovens a gente consegue ajudar. Então, assim, um sonho que eu tenho é que o maior número de jovens, claro, sempre orientado pelo pai, pela mãe, pelo médico também, de preferência, utilizem a Tiabet. Porque nós vamos estar formando uma geração mais consciente para evitar tudo aquilo que o Léo falou, de chegar numa situação, né, de um pico ou de uma baixa de diabetes e parar no hospital. Né? Porque não é só a pessoa que sofre. Né? A gente olha às vezes só para o paciente, né? Mas não é, gente. É o pai e a mãe, o familiar que sofre. Né? No dia do evento do Diabetes On, eu conversei bastante com o pai do Léo. E, claro, foi difícil, né, para ele receber essa notícia. Mas é muito difícil para os pais receber uma notícia dessa. Né? Sim. Então, assim, é difícil para o Léo conviver com isso. Hoje, né, ele é médico e tal, então sabe cuidar há muito tempo, sabe se cuidar sozinho, né? Mas quando é uma criança e um pai recebe a notícia, ter uma ferramenta dessa associada a um médico, né? Até é importante sempre lembrar um disclaimer que eles sempre fazem aqui, eu também vou reforçar. A Tiabet, ela não substitui o médico, em hipótese alguma, pessoal. Exato. O médico é sempre a referência, então, mas a Tiabet é uma ferramenta, é um auxiliar. Então, enquanto mais a gente levar a Tiabet para as pessoas, eu acho que a gente vai estar cumprindo o nosso objetivo, escalando a empresa, escalando o número de usuários. Eu acho que esse é o objetivo. O Léo comentou um pouquinho ali, né, de tudo que tem pela frente, né? Então, essa personalização. Hoje a Tiabet já é um pouco assim, né? Ela já é um pouco única para cada usuário que utiliza ela. Porque conforme você vai interagindo, você vai moldando a forma como você interage. Cada pessoa tem a sua forma de fazer o tratamento, de fazer o manejo ali da doença. E a Tiabet vai se adaptando a isso. E aí, qual que é a nossa ideia por trás? Né? A gente colocar cada vez mais funcionalidades que vão aumentando justamente esse leque. Então, a gente nasceu ali olhando para diabetes tipo 1, né? Pô, quais são os passos? E a gente está construindo esses passos. É um trabalho exaustivo aqui, mas que a gente faz com muito carinho e adora fazer, para a gente conseguir aumentar essa abrangência, né? Para a gente fazer com que a Tiabet vire também um agente ali de inteligência artificial em diabetes pro cara que tem diabetes tipo 2. Uhum. Né? Pô, pra ele olhar e falar assim, cara, ali eu encontro as minhas respostas, ali eu encontro onde encontrar meu medicamento, né? Ali eu encontro como que eu posso registrar algumas informações minhas para levar pro médico me orientar melhor.
Isso é muito importante. A gente vem fazendo uma série de etapas assim para gradativamente soltando essas ferramentas, né? Eu queria fazer uma menção ao que é nosso xodó aqui, né? Que é a Tiabet Pharma. A gente, junto com a parceria com a da Sete Pharma, né? Que é uma farmácia super tradicional. Eles têm mais de 30 anos, assim. Estão mais localizados no sul do país e estão gradativamente crescendo. Esse ano vão vir aqui para São Paulo também abrir uma loja física. A gente se uniu com eles nessa parceria, onde a gente construiu um ambiente que o nosso usuário consegue perguntar para a Tiabet qual a medicação que ele quer comprar, ou qual insumo que ele quer comprar, ou qual acessório ali envolvendo a diabetes que ele quer comprar. E a Tiabet direciona um link para ele direto no WhatsApp. Então, ele vai ser direcionado lá logo. É quase que uma compra pelo WhatsApp, assim. Perfeito. Tudo que a gente puder fazer para encurtar, né, para quebrar aquelas barreiras que a gente falou da acessibilidade, né, fazer com que o dia a dia se torne mais fácil, a gente tá olhando para isso, tá tentando resolver de alguma forma, né, e construindo soluções para isso. Então, a Tiabet Pharma é algo que a gente olha com muito carinho. Acho que em breve a gente vai começar a fazer um barulho mais legal aí em cima disso também. Até porque para as pessoas que usam a Tiabet e essa comunidade que nos adotou, né, tanto pelo lado médico, nutricionista, enfermagem, enfim, e dos usuários, é muito importante que eles, né, acessem e utilizem dessas ferramentas para ajudar a fomentar o nosso projeto. Então, isso vai ajudar a gente a se sustentar, a fazer com que a gente consiga trazer outras pessoas também para construir novas ferramentas, enfim, e dar tração ali, né, nessa bola de neve que a gente está construindo. Legal. Bom, pessoal, agora a gente está começando aí para o finalzinho do nosso podcast. Eu vou começar agora as perguntas finais. Olhando para tudo que vocês conhecem hoje de inteligência artificial, a gente sabe que vocês não são da área de tecnologia, mas vivem, né, mergulhados no mundo da inteligência artificial. O que vocês acham que vai ser destaque no ano de 2025 na área de inteligência artificial para a área de saúde? Pergunta difícil, né? Caraca. Puxa aí, Léo. Olha, Lê, eu acho que, sem querer puxar a sardinha pro nosso lado, né? Mas, como a gente já estava conversando até então, né? A prevalência de doenças como diabetes é muito grande, né? É muito grande. E, beleza, quantos endocrinologistas existem? Muito menos do que a quantidade necessária para tratar 20 milhões de pessoas. E é por isso que o diabetes, reconhecidamente, não é uma doença do especialista, via de regra. É uma doença que os casos mais graves devem ser encaminhados para especialistas, mas que é tradicionalmente tratada na atenção primária. Então, as UBSs. E beleza, super legal, porque o médico sai com preparo para tratar os casos menos complexos, né? Mas é muito visível, né? Que para chegar em 20 milhões de pessoas vai ser preciso de escala. Mesmo que, ok, a gente reconheça que não são só os endocrinologistas que vão tratar, ainda assim, falta braço. São 20 milhões de pessoas. Então, eu acho que o digital vai ser o grande caminho para isso. Inclusive, como eu citei aqui o pessoal do G7, eu estava conversando com o Paulo e ele trouxe um pouco disso, né? Por que uma pós-graduação em diabetes? Porque as pessoas que cuidam de diabetes têm que estar preparadas para isso e não vão ser só endocrinologistas. Vai ser, muitas vezes, cardiologista, ginecologista, médico do postinho. Então, estudar o diabetes, se aprofundar no diabetes, mesmo que não seja através da residência, tem a intenção de capacitar mais pessoas para cuidar melhor desses pacientes que a gente vê hoje que não tem cuidado quase nenhum. Muitos nem têm médico. Então, o que eu enxergo da inteligência artificial é esse caminho dos agentes especializados conseguirem fazer esse papel complementar ao médico. Isso. A gente está numa camada, junto com a Tiabet, conversacional, onde a gente tem uma proximidade muito grande com o paciente. Agora, tem um trabalho gigante por trás com o IA, né, envolvendo diagnóstico, auxílio no diagnóstico, ferramenta, inclusive o pessoal lá incubado no InovaHC junto com a gente, que tem uma ferramenta que chama Dr. John. É basicamente uma IA que vai acompanhar a consulta junto com você e vai fazer toda a prescrição ali, tudo. Ela vai anotar todos os pontos específicos, né, da consulta para você poder dar muito mais atenção para o seu paciente do que ficar ali, anotando, né? Anotando, focado em garantir as informações.
Tem IA em cima de olhar para exames, né? Acho que já tem alguns exemplos muito legais também. Até foge um pouco do que a gente olha, né? A gente está muito na esfera conversacional e da relação com o paciente, mas tem um mundo de possibilidade, um mundo que já está acontecendo por trás disso ali, muito mais a nível de software, né? A nível de hardwares, inclusive, de equipamentos, enfim, usando IA na área da saúde. Então, acho que é bem promissor, assim, tem muita coisa para crescer. Eu acredito que pensando, só complementando nessa prevalência, os agentes como a diabetes têm muito espaço. Muito espaço. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas precisam acompanhamento contínuo, saúde do homem, cardiopatias, uma infinidade de doenças crônicas, né? Então eu trouxe até esse ponto aí sobre a quantidade de médicos para mostrar que muitas vezes não existe um número suficiente, né, para acompanhar. Muitas vezes são consultas esporádicas que não conseguem fazer um segmento e que um assistente ali, junto com a pessoa 24 horas por dia, consegue complementar o tratamento, que é o que a diabetes faz. Então, eu vejo hoje que existe a diabetes e existe a possibilidade de uma infinidade de doenças terem agentes como ela para acompanhar o paciente. A palavra nem é doenças, né? São as jornadas de cuidado. Sim. Né? Sim. Saúde mental, a jornada de cuidado da mulher, né? Acho que também, sim, tem um caminho gigantesco. Tem muita coisa. Tem muito problema para resolver. E é preciso, né? se entender que só através do digital vai se ganhar essa escala, né? Sim, Os concordo. governantes, seja estadual, seja federal, precisam perceber, né? Que, beleza, não vai adiantar a gente fazer mutirões, encontros que são super importantes, porque vão chamar atenção, mas não vão conseguir melhorar os indicadores. Através do digital que a gente vai conseguir escalar e chegar em 30 mil pessoas em 6 meses. Eu concordo com tudo que vocês falaram e diria para vocês o seguinte, não é só o governo, não são só os convênios médicos, não são só os médicos, não são só os hospitais. É uma batalha que tem que ser feita por todo mundo junto. Sim. E aí inclui também as empresas, que são as grandes interessadas em que o funcionário dele tenha uma boa qualidade de vida. Então, que também reduza a sinistralidade do convênio médico. Então, tem que ser uma união. Não dá para esperar tudo do governo, não dá para esperar tudo do médico, não dá para esperar tudo do paciente. Né? Então, tem que ser um conjunto. Né? Eu acho que tudo que vocês falaram, se tiver um conjunto de várias pessoas se ajudando, a gente consegue vencer essa batalha. E um ponto que vocês tocaram, né? Da jornada do paciente quando ela tem algum problema de saúde, mesmo que seja pontual ou alguma coisa mais duradoura. Eu conversei com um amigo da AI Brasil, chamado Ricardo. Ele tem um projeto muito bacana ligado à saúde da mulher, que é quando a mulher faz o exame e existe uma suspeita do câncer de mama. Uhum. Cara, é um negócio devastador na vida de qualquer pessoa que tem câncer, mas mais ainda, no caso, quando a gente está falando de um câncer de mama, né? Numa mulher. E ele me contando toda essa jornada, como é que é feita. Eles fazem um trabalho maravilhoso também com IA, junto, né, a parte do atendimento público, né, em convênio, mas também atendimento público, de acompanhar essa pessoa, essa jornada, né? Porque da mesma pessoa, quando a pessoa descobre a diabetes, ela tem a diabetes lá para ajudar no processo, tirar todas as dúvidas e tudo mais, ele criou também uma solução onde a pessoa consegue esse acompanhamento para tirar as dúvidas, para discutir sobre o assunto, para receber às vezes até apoio psicológico para lidar com a situação. Então, eu vejo realmente muito espaço, pessoal, na área da saúde para a aplicação da IA. As coisas estão acontecendo, né? A inovação em saúde demora mais do que o normal, né? A gente percebe isso, vive isso na pele. É muito mais burocrático porque a gente está lidando com vidas, né? É um risco muito maior para quem está lá do lado empreendendo e tem as esferas para tentarem proteger, né, os pacientes como um todo, de que as ferramentas certas vão para o ar, né, para as pessoas poderem utilizar com segurança. Então isso é uma preocupação muito grande aqui do nosso lado também, a gente vive isso. Agora, você falou bem assim, da jornada ali, né, da jornada do cuidado, a gente também está muito envolvido com isso. Eu acho que a IA como um todo vai realmente fazer diferença nesse aspecto. Tem um mundo tem uma infinidade ali de coisas para fazer. Tem uma infinidade. Agora, pessoal, eu queria fazer uma última pergunta. O que vocês lembram aí que a gente esqueceu de comentar sobre a história da Tiabet? Ou algum case legal que vocês querem contar? Algum atendimento legal que a Tiabet fez? Algum depoimento que vocês tiveram? Puxa na memória aí alguma coisa legal que vocês possam compartilhar com o pessoal que está nos assistindo aqui, nos ouvindo. Cara, são tantos. São muitos. Escolhe uma aí. Putz, Ale, essa foi dura. Cara, eu acho que
sempre que acontece algum depoimento genuíno, e todos são genuínos, mas alguns tocam muito assim no nosso coração. Qual que mais tocou que você lembra aí, que puxa na sua memória? Cara, teve um que você estava presente, inclusive, foi lá no evento do Diabetes On, que a mãe, né, da filha, se não me engano, acho que era a filha com diabetes, ficou super emocionada, assim, sabe? Tipo, vem falar com a gente como se a gente realmente estivesse mudando muito a vida dela, talvez a gente esteja, Não sou o caso dela, acho que todos são marcantes pra gente, porque ali a gente entende que, putz, estamos no caminho muito certo, né? Estamos no caminho muito certo, é uma validação pra gente enquanto pessoas, e aí entra todo um lado pessoal de propósito, né? De estar fazendo algo por uma causa. Pô, a gente tem e teve privilégios muito grandes nessa jornada, né? De cursar faculdade pública, né? De ter cursado e se encontrado lá numa escola particular, que, enfim, deu uma baita de uma formação pra gente, todos os acessos que a gente teve até então, né? Eu acho que a gente fica com uma certa dívida cósmica, assim, de, pô, a gente precisa devolver isso de alguma forma para a sociedade, e eu acho que a gente está no caminho certo. Quando vem esses depoimentos, para mim é bem marcante, assim, eu durmo mais tranquilo. Eu vou ser honesto com você, eu gosto de todos os depoimentos que são postados lá no Instagram, mas eu lembro desse dia, eu lembro dessa mãe, e realmente foi muito marcante. Né? A gente vê pais dizendo que são diabéticos, usam a diabetes, e que de alguma forma a gente está mudando a vida do filho deles, que é a coisa mais importante na vida deles, né? Que é cuidar bem do filho ou da filha, né? Que independente de ter diabetes ou não, mas no caso, quando tem diabetes, o cuidado é muito maior, né? Sim. Você tem que meio que, quando ainda não tem uma responsabilidade grande, né? Quando a criança é muito pequena, não consegue tomar conta de si mesmo, você é o responsável. E quanto antes a criança entender, poxa, quanto que ela vai economizar de complicações, de problemas por causa disso, né? Até o pessoal brinca que os pais, eles viram pais pâncreas. Pais pâncreas. Porque ele é o controlador da insulina daquela criança. Então, assim, a criança já é um dependente do pai e da mãe. Mas na hora que ela tem diabetes tipo 1, ela se torna mais dependente ainda. Então, acho que pra mim foi muito marcante. Eu queria ouvir também você, Léo. Foi muito legal o depoimento que eu já comentei da mãe contando que a filha não podia fazer os passeios da escola. Porque eu também passei por essa jornada, né? Você viveu isso, né? Então eu sinto muito, compreendo ali essa dor. Falo, cara, eu sei o que é passar por isso. E eu queria que tivesse aparecido essa ferramenta, talvez... Quando você era jovem lá. 15 anos atrás. Então é muito legal que ela esteja aparecendo agora e que a partir de agora ela continue perdurando. E fora isso, né? Todo depoimento, como o Felipe falou, genuíno, muitas vezes é uma mensagem simples. Pô, usei diabetes, minha glicada baixou de 9 para 7. Cara, não é um depoimento simples. Isso aí, tem um o que isso representa para a pessoa é enorme. É enorme. Legal. E só continua. Só para concluir também, a gente falou bastante do tamanho aqui do desafio do trabalho. Eu acho que eu não poderia deixar de citar, já falei pro Felipe várias vezes, a gente foi num evento desse empreendedor, que é o fundador da Alice, que é uma operadora de saúde aí, super fora da caixinha. A gente foi no Alice Summit, teve a oportunidade de conhecê-lo, tirar foto com ele, que ele falou uma coisa num podcast que eu achei muito legal e eu levo isso para minha jornada e compartilho com o Felipe como empreendedor. Ele falou que ele foi CEO aí da CFO da 99 Táxi por muito tempo, participou aí de todo o processo de venda, do exit, dos fundadores. E ele fala, cara, depois disso, eu queria empreender em algo que realmente fizesse diferença. Então, rapidamente, eu percebi que a área que eu poderia empreender e sentir a diferença seria a área da saúde. Legal. Primeiro ponto, então vai ter que ser na saúde. Segundo ponto, tem que ser um problema muito grande, porque eu quero ficar o resto da vida trabalhando nisso. Se for um problema pequeno, vou resolver daqui 2 anos e vou fazer outra coisa. Mas não, eu quero ficar o resto da vida fazendo isso. Então tem que ser alguma coisa muito grande, alguma coisa muito importante. E é esse o sentimento que a gente leva todo dia quando a gente acorda. Cara, a gente tá resolvendo um problema muito grande e muito importante. E que se a gente precisar ficar aqui o resto da vida trabalhando nisso, vai ser super legal. Pela importância, pelo impacto e pela jornada também. Porque a gente aproveita muito, tá? A gente é amigo aqui de longa data. A gente trabalhando, muitas vezes é um momento ali de até diversão. Nossa, cara, quando isso aqui entrar no ar vai ser muito legal. Então a gente vai pensando junto, se complementando. É uma jornada muito valiosa. E não adianta nada, né? Querer
trabalhar para colher os frutos no final. A gente tem que colher os frutos aqui na jornada, tem que aproveitar esse processo e Aproveitar, a gente né? está fazendo muito isso. Legal, fico muito feliz com esses comentários. A gente vê que realmente a Tia Beth, ela tá mudando a vida das pessoas, mas também tá mudando a vida dos criadores, né? Sim, não, Então, com certeza. Isso é muito importante. Do né? meu lado, o Léo falou do André, né, que é o fundador da Alice, né, um baita de um case, a gente admira bastante ali o modelo como um todo que a Alice trouxe, como plano de saúde, né, para mudar um pouco da dinâmica do que a gente vive hoje, e é problemático pro cliente, pro paciente, é problemático pros médicos, pros profissionais que atuam nessa área, é problemático para as empresas também, é bem estranho assim um pouco. A Alice vem para mudar um pouco dessa dinâmica, e eu tenho essa admiração compartilhada. Agora, eu tenho uma outra referência muito grande, assim, até por ter vivido bastante no mercado financeiro, que é o Guilherme Benchimol. E já consumi vários conteúdos dele, li o livro dele, assisti podcast. E a que eu carrego comigo é justamente sobre a questão da jornada, que o Léo também vai compartilhar e acho que ele também carrega junto. Eu lembro, assim, que o Guilherme fala, né, às vezes como que a gente fica imerso nos problemas do negócio e deixa de aproveitar as pequenas conquistas, né, os pequenos momentos. Então, para mim e pro Léo, acho que a gente tá fazendo um bom dever de casa de aproveitar com gosto, assim. A gente se diverte muito, muito. Vim pra cá pra fazer esse podcast é uma viagem pra gente, a gente adora isso. Vamos ter um momento depois aqui, super legal também. A viagem pra Bofete, cara, sensacional. Vamos pegar o carro, vamos pegar o Tia Beth móvel, vamos até lá, vamos aprender muito, vamos falar com gente, vamos resolver um problema. Mas assim, se divertindo muito no caminho, a gente tem de fato aproveitado muito, é um privilégio e assim, de novo, né, também aproveitando esse privilégio para poder devolver para todo mundo que merece efetivamente isso. Então, tá sendo incrível, estamos muito felizes. Bom, pessoal, o papo tá muito, muito bom. Por mim, eu ficaria aqui mais umas 5, 6 horas conversando, mas a gente tem o nosso happy hour daqui a pouco, né? Então, nós vamos ter que encerrar aqui o episódio. Mas antes de encerrar, pessoal, acho que o pessoal do outro lado deve estar morrendo de curiosidade. Como faz para falar com a Tia Beth? Quem de vocês vai explicar como o pessoal pode ter contato com a Tia Beth, testar a Tia Beth? Legal. Então, a ideia é que seja o mais simples possível. Então, hoje você pode conversar com ela pelo WhatsApp, não precisa baixar nenhum aplicativo. Ela é um contato, uma conversa, igual você clica na sua mãe, no seu amigo, tá lá, Tia Beth, você abre a conversa e fala com ela. Muitas pessoas mandam pra gente a dúvida, nossa, mas como que funciona? Eu recebi o contato, não sei como funciona. Só manda um oi que você vai ver. Ela vai conversar, manda suas dúvidas, manda suas perguntas, vê como ela vai responder. E conforme surjam dúvidas durante a interação, você pode perguntar pra gente, pode mandar. A gente tem aí nossa página no Instagram, tem o Fale Conosco dentro da plataforma. Então, tenta conversar com ela, pergunta quanto carboidrato tem em sua refeição, tire suas dúvidas sobre diabetes, você vai ver que é super simples. E para chegar até ela, a gente tem o Instagram, que é o @tiabet.oficial. Então você pode procurar aí no seu Instagram e lá você vai ter o botãozinho do WhatsApp. Tem tanto o telefone, né? Quem quiser anotar, copiar, como clicar no link para cair direto na conversa com ela e aí começar toda a interação. Além disso, tem ali para conversar com a gente, pode mandar mensagem pelo direct do Instagram, qualquer dúvida a gente vai ver por lá. E é isso, a gente sempre fala, conversa com ela, sente como é e aí se tiver alguma dúvida manda pra gente. Legal, pessoal, além de todas as dicas que o Dr. Léo deu, eu queria também deixar aqui o número da Tia Beth, tá? Para quem tá escutando, assistindo aí também, o DDD é 11, tá? 9 80 50 9019. É só você adicionar esse número no WhatsApp e começar a conversar com a Tia Beth. Mas não deixe de seguir a Tia Beth oficial lá no Instagram. E agora, para a gente poder encerrar, Dr. Léo, qual que seria o seu contato para o pessoal talvez seguir você nas redes sociais? Legal. Quem quiser falar comigo, pode procurar no Instagram. É L Scandolara. É meio difícil o sobrenome, né? Mas é Scandolara com S. Então, L Scandolara ou procurar Leonardo Scandolara Jr. também vai aparecer lá. Nós vamos colocar na legenda do episódio, pessoal, porque o nome dele é muito chique. Vai ficar mais fácil para vocês acharem o perfil dele, tá bom? Boa. Felipe, últimas palavras, comentários. Se quiser passar suas redes sociais também, fica à vontade. Eu só agradeço por tudo. As redes sociais ficam com o Léo e com a Tia Beth lá. Eu fico mais de canto ali, mais cuidando do negócio como um todo. Enfim, vai me achar ali também. Não vou colocar barreiras, mas muito obrigado pela oportunidade. Estamos super felizes de estar tendo esse momento. Eu espero que chegue para muitas pessoas essas mensagens que a gente trouxe, um pouco
conhecer... E assim, no fundo, eu quero olhar para isso aqui tudo, pra gente rever isso aqui daqui uns 5 anos, né? Tomando uma cervejinha, às vezes já pensando no próximo agente ali que a gente vai criar. Mas assim, só documentando um pouco da história que a gente está fazendo, né? Esse vai ser o mais mágico, assim, do que a gente vai colher lá para frente. Então, com certeza. Enfim, agradeço muito. Obrigado. Bom, e mais uma vez, né, eu queria parabenizar, né, o Felipe e o Léo por ter criado a Tia Beth, né? A gente se apaixonou por ela. A ChatVolt é uma patrocinadora, é sócia do projeto, mas somos apaixonados pela Tia Beth, na verdade. E aí a gente não pode deixar de fazer um reconhecimento também que não é só o Dr. Léo, não é só o Felipe que está por trás da Tia Beth. A gente tem a Lisa, a gente tem a Ana, a gente tem o Fernando, tem o Marcos, que é da ChatVolt, que ajudou bastante lá no início, na construção das primeiras funcionalidades. O Wilcor também, que deveria estar aqui com a gente, mas por essas questões que o Felipe explicou, infelizmente não está. Então a gente vai deixar um abraço também para o Wilcor. Estou esquecendo de alguém? A gente não pode esquecer de ninguém aí do time principal. O pessoal da Mozô, né? Que pessoal da Mozô. Apoio. Tem muita gente para a gente agradecer, mas todo mundo que está participando desse projeto de alguma forma sabe que tem um cantinho no nosso coração. E contribuir de alguma forma aqui. Com certeza. E o Nova HC também tem um espaço reservado também. Com certeza. Fechado, pessoal. Bom, então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Tia Beth, entra lá no Instagram, Tia Beth Oficial. E se você tem um problema na sua empresa, independente do que seja, que é um problema conversacional, seja atendimento, venda, suporte, procure a gente. A ChatVolt está lá esperando você para a gente te ajudar a resolver esse problema. Conte com a gente. Um grande abraço e até mais. Valeu. Valeu, pessoal.